Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorve a inteligência. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Trechos da mensagem Tenhamos Paz, extraída do livro Pão Nosso, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com elas iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que também traz notícias e informações do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia a todos. A mensagem de hoje tem o título Abençoa e Segue. Fita a caravana de companheiros que reteiam contigo na via pública e reconhecerás na face de cada um, quase sempre, apreensões e desgostos a te pedirem simpatia e compreensão. O cavalheiro bem posto que passa no carro de luxo talvez esteja seguindo ao encontro de credores implacáveis, cujas exigências lhe amargam os dias. A dama que surge causando admiração pelos dotes de elegância e beleza, possivelmente estará suportando espinhoso fardo de inquietações. O atleta que aplaudes, partilhando o delírio da multidão, em muitos casos, terá sofrido inesperada perda afetiva e, embora apareça sorrindo, muitas vezes tem um íntimo esbraseado de angústia. E aquela própria criança inteligente e robusta que observa sob a tutela de alguém, talvez esconda consigo a dor de haver perdido o pai que a trouxe ao mundo. Na apreciação acerca de alguém ou no exame de situações determinadas, usa a misericórdia a fim de que te vejas no caminho certo. Abençoa e segue adiante na terra comumente afrontada com condenações, sê a esperança da paz e o reconforto da bênção. Mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Espiritismo em Marcha. Agenda. As instituições espíritas em nossa cidade e em todo o estado, em sua grande maioria, continuam com reuniões públicas suspensas devido à pandemia do coronavírus. A Federação Espírita Pernambucana e a Comissão Estadual do Espiritismo de Pernambuco sugerem que somente as instituições espíritas que se percebam em condições de atender a todos os protocolos do governo estadual tenham reuniões públicas. As restrições colocadas nos protocolos especificam não utilizar ar-condicionado ou ventiladores, uso de máscaras durante todo o evento religioso, inclusive por parte de palestrantes, distanciamento entre os participantes, acesso ao auditório com limite de idade inferior a 60 anos ou de pessoas com comorbidades,
como a pressão arterial elevada, diabetes, obesidade, dentre outras. O impedimento de trabalhadores e simpatizantes a partir dos 60 anos, mesmo que não tenham comorbidade, tem sido motivo de desestímulo, levando ao adiamento de abertura de muitas instituições. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados pobres de espírito, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede e de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, otorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós, encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pois que, quando Deus los retira, o acusam de injustiça, ou irrisão e cegueira, pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nenhuma das ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico, enquanto dormes sob os dourados tetos ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem eu sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca. Pois que dirás, eu de sangue nobre, grande da terra, igual a esse miserável coberto de andrajos, vã utopia de pseudo-filósofos. Se fôssemos iguais, por que o teria Deus colocado tão abaixo de mim, tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despir-vos ambos.
Que diferença haverá entre vós? A nobreza de sangue, dirás? A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e o de um plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola, que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3. Fica ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 horas da noite. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, localizado na rua Benjamin Larena, número 172, bairro Divinópolis. Ponto de referência, borracharia 24 horas, próximo à Rua Bahia. Reuniões públicas quartas e sextas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 626. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais. Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens a tiveram? Resposta dos Espíritos. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 34, esta passagem. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem na mensagem intitulada Cuidados, e que se encontra no livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus, referente à inquietude, é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmos na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente o lírio não fia, nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta, dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza, é útil à doença e à saúde, não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio?
em relação à existência na comunidade? Recomendou Jesus: não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa a oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar sem cuidado consigo seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Realmente, a ave canta, feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto, obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento. Todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor, para a obra divina da perfeição. Onde encontrar uma instituição espírita? Casa Allan Kardec, localizado na rua Serinhaém, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas domingos, terças e quintas, às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui, Rádio Ouvinte, trazendo perguntas para aprofundar os temas que abordamos nesta manhã, já que o programa ainda não está podendo ser realizado ao vivo, devido aí às questões da pandemia do coronavírus. Queremos também enfatizar o fato das instituições espíritas, na sua grande maioria, porque, para se ter uma ideia, no Grande Recife há mais de 300 instituições espíritas. Menos de 10% delas estão com as portas abertas, tendo reuniões públicas. A grande maioria continua adiando essa abertura, inclusive apoiadas na orientação dada pela Federação Espírita Pernambucana e pela Comissão Estadual de Espiritismo de Pernambuco. Porque entre essas medidas de protocolo, a restrição que causa maior impacto, dentre outras, é a de não possibilitar o acesso às reuniões com pessoas que tenham a partir de 60 anos de idade, mesmo que não apresentem nenhuma comorbidade. Na grande parte das instituições espíritas nós temos trabalhadores e simpatizantes com mais de 60 anos. E impedir o acesso deles à reunião pública, ao mesmo tempo em que é facultado a presença de pessoas que podem ser até simpatizantes, causa realmente um desconforto e uma situação bastante desagradável. Assim, nós continuaremos, sobretudo, aguardando a vacina de uma forma mais ampla no Brasil, o que vai possibilitar, inclusive, a retirada dessas medidas de protocolo. Mas vamos agora para uma dessas questões com os temas que abordamos nesta manhã.
Porque a humildade é a virtude mais esquecida. Nós vimos no texto do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os pobres de espírito, aonde a espiritualidade desenvolve o esclarecimento, primeiramente do entendimento de pobres de espírito, que é o sinônimo de humildes. Bem-aventurados humildes. E a questão justamente da virtude da humildade ser uma das mais esquecidas, ela tem origem na radical presença ainda existente na maioria de nós do orgulho. E de um orgulho que se disfarça de mil maneiras. Normalmente a maioria de nós não admite ser uma pessoa orgulhosa. Justamente porque associado a essa característica do comportamento humano está o nosso passado. Todos nós que agora nos sensibilizamos aos ensinos do Evangelho do Senhor, estivemos durante muitas encarnações plenamente envolvidos com o egoísmo e com o orgulho, aonde o estabelecimento de atitudes e comportamentos nesse período permeia, se infiltra nos nossos esforços de vivência das virtudes como a caridade, como a própria humildade. Então é preciso estarmos muito atentos à maneira, o jeito, a forma que tratamos as outras pessoas, mesmo quando nos reunimos com objetivos de ações na caridade, na benevolência, na solidariedade. Porque não poucas vezes, de uma forma sutil, esse orgulho se expressa. E aonde isso acontece, ele estraga as nossas tentativas de superação, de vivência do amor ao próximo. E é por essa razão que o Evangelho segundo o Espiritismo nos alerta sobre essas características referentes à humildade. O Evangelho ainda chega a colocar que sem humildade não podereis ser caridosos com o vosso próximo. Porque na base de todas as virtudes, a caridade se faz indispensável para que aquela atitude, aquela ação nossa esteja de fato sustentada no amor ensinado pelo Cristo. É essa a razão. Vamos ainda para mais uma pergunta com os temas que abordamos nesta manhã. Por que Emmanuel considera que a base no pacifismo edificante exige a educação da visão, da audição, do gosto e dos ímpetos? Emmanuel, apresentando para nós na mensagem Tenhamos Paz, do livro Pão Nosso, logo na abertura do programa, deixa bem claro que para o erguimento dessa base primordial, o que é o pacifismo edificante? É todo o conjunto de atitudes, de ações nossas, que estabelecida no clima de equilíbrio e de harmonia, estabelece resultantes eficazes na vivência do pacifismo,
do pacifismo edificante, aonde essas atitudes estarão sempre promovendo o equilíbrio nos relacionamentos humanos, a paz no convívio social, a vivência dos ensinos de amor e de fraternidade trazidos e ensinados a nós pelo Cristo. Ora, para que isso de fato aconteça, é necessário toda uma educação nova da maneira de nós vermos, sentirmos e interagirmos com o mundo material. Essa maneira nova, ela vai estar se caracterizando pela espiritualidade benfeitora, elevada, atuando através de nós. E para isso se dá, é imprescindível que nos abramos a uma nova maneira de ver o mundo, de interagir com a realidade material, quer através da audição, do gosto e, sobretudo, dos ímpetos, daqueles impulsos emocionais em que, se não estivermos bem reeducados à luz do Evangelho do Cristo, a característica dos nossos ímpetos é sempre voltada para a agressividade, para o desequilíbrio, para o ódio. E isso, de certa maneira, estabeleceu ao longo da história da humanidade as guerras, os conflitos, a paz mentirosa, a paz que apenas se estabelece quando temporariamente os interesses em jogo estão acalmados, mas logo em seguida as guerras e os conflitos humanos voltam a se estabelecer. Então, para que de uma vez por todas esse pacifismo edificante se expanda na Terra, nós precisamos reeducar profundamente a nossa maneira de ver e de encarar a experiência no corpo físico, a reencarnação. Vamos ainda para mais uma pergunta com os temas que tratamos nesta manhã. Por que Emmanuel afirma que o homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou o seu semelhante? Na mensagem do comentário da Bíblia que utilizamos, Cuidados, trazida a nós por Emmanuel, onde ele inicia falando de que os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas do Evangelho. Ele, mais adiante, vem tratar nessa mesma mensagem desse fato singular relativo a não querermos, não nutrirmos a pretensão de retificar o homem, de retificar a sociedade de uma forma material, porque é justamente por trás dessa busca de consertar os outros e o mundo físico que o homem se perde em inquietações, em preocupações, em desequilíbrios emocionais. Toda a ação retificadora em nós deve ser dirigida para a melhora íntima, para o crescimento espiritual, para consertar a nós mesmos. A partir do momento em que nós estabelecemos em nós um nível de despertamento nessa área, cuidando de sermos melhores e mais sensíveis aos ensinamentos do Cristo, nós teremos alcançado, de forma indireta, resultados junto àqueles que convivem conosco e junto ao mundo material.
Nós estamos aí nos aproximando do final do programa e queremos desejar a todos que nos acompanharam aí durante o ano na Rádio Liberdade FM desejos profundos de paz, de despertamento espiritual verdadeiro, de encontrarmos nessa passagem para o ano novo os momentos de reflexão indispensáveis para aproveitarmos mais do pão espiritual que o Cristo nos trouxe através do Evangelho. Que Jesus, que os Espíritos iluminados acompanhem, estejam presentes junto a cada um de vocês. Vou passar aqui a palavra a Silmara, a nossa trabalhadora e irmã esposa, para também deixar uma mensagem para vocês. Você tocou num ponto muito importante, reflexão. Que possamos aproveitar o momento de reflexões que na maioria das vezes fazemos no final do ano que termina, para analisar melhor como foi a nossa atitude diante dos outros, o que podemos melhorar em nós, de procurar voltar às nossas preces também para que o nosso país, a humanidade como um todo, encontre mais equilíbrio. Então aqui fica os nossos votos de paz, de muita saúde no ano que vai se iniciar, muita luz nos corações. E até o próximo programa, se Deus quiser. Espiritismo em Marcha. Divulgando a doutrina espírita em nossa